O planeta Terra abriga cerca de 7 bilhões de seres humanos espalhados por todo o mundo. Com base em todas as culturas, tradições e costumes diferentes, podemos afirmar que cada sociedade é única e que vale a pena aprender e buscar entender a elas. Pensando nisso, hoje iremos falar sobre o país considerado o berço da civilização ocidental. E sejam muito bem-vindos, nossos caros espectadores, porque hoje vamos falar sobre a Grécia. Acredita-se que as primeiras pessoas que ficaram na Grécia chegaram aos mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo entre 3000 e 2000 a.C. Mas o chamado Período de Ouro só veio a ocorrer no século V a.C., quando o Partenon de Atenas foi erguido. Com Alexandre o Grande no comando, conseguiram expandir sua cultura pela Pérsia, Índia, Egito e todo o Mediterrâneo. Assim seguiu-se o domínio romano, o bizantino e o otomano. Em 1829 houve a independência do país. Em 776 anos a.C., foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos da história, na cidade grega de Olímpia. Em 594 anos a.C., Solon, legislador grego, iniciou uma grande reforma política, econômica e social em Atenas, dando o direito de votos para os trabalhadores. Em 478 a.C., Atenas implementou a Liga de Delos para defender as cidades gregas dos contra-ataques persas nas guerras médicas. A Grécia é um país independente desde 1829 e está localizada no sul da Europa. O país é um território continental localizado na extremidade sul dos Balcãs, na península do Peloponeso. Está separada do continente pelo Canal de Corinto. Sua área é um pouco menor do que o Ceará, no Brasil. A cidade possui clima mediterrâneo e suas principais atividades estão voltadas para o turismo, o comércio e serviços. Cerca de 96% da população são gregos, e o idioma oficial da Grécia é o grego. A língua é bem diferente do português, porém a maioria das pessoas fala inglês e outros idiomas em pontos turísticos, como Atenas e ilhas gregas. A moeda oficial da Grécia é o euro, que desde 2009 enfrenta uma séria crise econômica provocada pela alta dívida pública, mesmo após algumas medidas tomadas pelo FMI. A situação econômica da Grécia ainda é complicada, embora tenha apresentado alguma recuperação. E agora, pessoal, vamos para as curiosidades. Para começo de conversa, o nome oficial da Grécia é, na verdade, República Helênica, mais conhecido como Hellas ou Helada. E segundo, a moeda que a Grécia adotou é o euro, a moeda comum da União Europeia. Antes disso, a moeda da Grécia era o dracma, e era a moeda mais antiga da Europa. E terceiro, cerca de 7% de todo o mármore produzido no mundo vem da Grécia. Terceiro maior produtor mundial de azeitonas, os gregos cultivam oliveiras desde os tempos antigos. Algumas oliveiras plantadas no século XVIII ainda produzem azeitonas. De acordo com a mitologia grega, Atena e Poseidon concordaram que quem desse à cidade o melhor presente se tornaria guardião. Poseidon deu o dom da água, mas o dom de Atena, de uma oliveira, foi considerado pelos outros deuses como mais valioso. Atualmente, os homens gregos devem servir de 1 ano a 18 meses em qualquer ramo das Forças Armadas. O governo gasta 6% do produto interno bruto anual com os militares. A expectativa de vida das mulheres gregas antigas era de 36 anos, e a média para os homens era de 45. Das crianças nascidas, apenas metade sobreviveu à infância. Atualmente, a expectativa de vida das mulheres gregas é de 82 anos, e para os homens, 77. A Grécia é classificada em 26º lugar no mundo na taxa de expectativa de vida. Os Estados Unidos estão classificados em 49º e o Brasil está na 58ª posição.
Muitas estruturas gregas, como portas, janelas, móveis e cúpulas de igrejas, são pintadas de azul turquesa, especialmente nas ilhas Cíclades. A cor é usada por causa de uma crença antiga de que este tom de azul mantém o mal afastado. Eles chamavam a cor de cianos, da qual as palavras ciano e cianeto são derivadas. 5 anos após o enterro na Grécia, o corpo é enxumado e os ossos são primeiro lavados com vinho e depois colocados em um ossuário. Isso é feito em parte para aliviar a escassez de terra nos cemitérios gregos. Habitada por mais de 7.000 anos, Atenas é uma das cidades mais antigas da Europa. É também o berço da democracia, da filosofia ocidental, dos Jogos Olímpicos, da ciência política, da literatura ocidental, da historiografia, dos principais princípios matemáticos e das teorias ocidentais da tragédia e da comédia.